as mesas da Páscoa, nova certeza, a festa haverá e o povo a cantar aleluia. A festa haverá e o povo a cantar aleluia. Olá, gente amada, paz e bem. Olha só o que é que está começando aqui, o nosso Bíblia com Cuscuz. Você que estava com saudade de nós, ó nós aqui de novo, ó nós aqui outra vez. É isso, minha gente. O Bíblia com Cuscuz tá no ar. Boas-vindas a todo mundo que está no Bíblia com Cuscuz. Você já sabe que o Bíblia com Cuscuz é esse encontro da região metropolitana do Recife. O CEBI da região metropolitana se encontra no Bíblia com Cuscuz. Hoje eu disse que era assim. A gente se encontra para comer cuscuz, tomar café e... en passant, essa palavra é francesa, não sei dizer não. E assim, de sorlaio, de ler a Bíblia. Mas não é não, gente. É mentira, não, é verdade. A gente dá o mesmo peso a comida e a Bíblia. A Bíblia alimenta a gente também. E para alimentar a gente hoje com o cuscuz, a gente está trazendo um giro aqui, Eliane. Eliane, que me disseram, é especialista em cuscuz. Aí eu lhe pergunto, Eliane, o cuscuz de hoje vai ser o quê? Cuscuz recheado com umas verdurinhas e um ovinho frito. Como é a história, minha filha? Cuscuz com ovo frito. É, mas especial. Mudei. Não, olha, o jeito de fazer é diferente. é um jeito diferente. Tu quer ensinar pra gente ou não quer? Ou é segredo? É segredo. Misericórdia. Brasil. Ela não vai E se contar. gostar, eu dou a receita. Ah, se gostar da receita. Então, aguardem os comentários, porque vai ter receita de cuscuz. Gente, eu amo cuscuz com ovo normal. Acho que todo mundo gosta de cuscuz com ovo normal. Todo mundo aqui gosta de cuscuz com ovo normal. Agora, receita especial de cuscuz com ovo é outra história, minha filha. É outro negócio. Pois é. Vou Então, caprichar pra vocês. vai caprichar. Eliane, gratidão por hoje celebrar com a gente, ser a celebrante desse momento de comunhão, porque pra gente é o corpo de Jesus de Nazaré mesmo, o nazareno que partilhava a vida. Então você celebra pra gente, gratidão por ser essa nossa celebrante de hoje. Junto com a gente tá Maninha. Oi, Maninha. Oi, Silvia, boa tarde. Nery Ruth Lemos, Nery Ruth mesmo. Oi, isso mesmo, um pequeno defeito que tem no meu nome, que botaram na certidão do nascimento, Nery Ruth Lemos Monteiro, mas tá errado, né? É como Silvia disse, Nery Ruth Lemos, Nery Ruth. Nery Ruth mesmo. E tem gente que lê Meirinha, não sei por que carga d'água lê Meirinha. A gente tem também com a gente aqui, ó, vou logo mostrar as duas palestrantes aqui. Hoje, para nos ajudar, como convidadas muito especiais, a gente tem Graça. Aí eu já vou cantar essa bola, tá, minha gente? Graça, que é teóloga, psicóloga. Ela também era nutricionista. Aí eu toda vez me esqueço, agora me lembrei, vou dizer que eu sou dessas pessoas. Teóloga, psicóloga, mestre em teologia e doutoranda, né, em linguagem. Agora, minha gente, para mim, Graça é pastora. Aí eu sei que tem que fazer os exames, tem que fazer os negócios todos, tem que se juntar umas pastoreadas todas para poder dizer que a pessoa é pastor. Agora, se a pessoa cuida das outras pessoas, se a pessoa ilumina a vida com a Bíblia, se a pessoa toma de cuidado, a pessoa não está pastoreando, não. Oxe, apoio, viu? Pastora. Graça, minha querida. E aqui, gente, Dora Santana. Dora é uma irmã, né? Aí fica difícil, né? Boa tarde, Silvia. Boa tarde. Beijão no coração. Cheiro. Dora cuida de mim, cuida da vida, cuida do povo, cuida de tudo. Cuida. Eu nunca vi uma pessoa para cuidar tanto, minha gente. Dora, que é licenciada em letras, é especialista em metodologia do ensino superior e em gerontologia. Ou seja, ela, além de cuidar de todo mundo, ela ainda se especializou em cuidar de nós, as véias. Só mais um. As véias e os véios. E a gente tem também a nossa querida Val, professora Valdenise. Olá, boa tarde, gente. Boa tarde. Dorinha, Vessônica, a gente te trouxe aqui porque o Bíblia com Cuscuz, ele quer entender, ele está inspirado nessas histórias todas
que vem acontecendo desde junho, né? O Junho Violeta, de cuidado com os idosos, né? De combate à violência contra os idosos. Aí, mês de junho, veio esse Junho Violeta. Depois, a gente teve o mês de julho, que foi o mês das pretas, das mulheres pretas. E foi Dia da Mulher Preta Brasileira, Mulher Negra Brasileira, Dia da Mulher Negra Africana, Dia da Mulher Negra latino-americana e caribenha, né, Val? Então, aí a gente resolveu juntar as duas coisas, Dorinha, que é pensar a mulher negra com muitos anos, como diz um livro que Maninha me apresentou, que eu não conhecia. E a gente sabe que lá na Universidade Católica de Pernambuco, você secretaria um programa, e se não for programa, você me corrige, chamado Unicap Prata, para pessoas 60 mais. Conte-nos tudo. O que é, como é, para que é e como faz para participar e tudo, tudo, tudo. Conte-me tudo, não esconda nada. Gente, esse convite de Silvia me deixou assustada, porque é muito difícil para a gente falar assim. O embasamento, as coisas, a vivência que a gente tem. Então, eu me lembrei muito. Certa ocasião, eu estava com ela, Ana Beatriz, chegando numa passeata do pessoal da Umbanda. Quando nós chegamos próximo ao teatro, então disseram, acaba de chegar Mãe Dora de Oxum. Lembra disso, Silvia? Com certeza. Então, quando ela me convidou e falando sobre as pretas velhas, então eu já tenho um outro título, né? Além de Mãe Dora de Oxum, Preta Velha, que sou eu. Aí me lembrei de começar a minha fala com uma música que fala assim: sou de Naná, eu sou de Naná, eu sou de Naná, eu sou de Naná, Agora, Nago. Esse tema da gente, das pretas velhas, potente, profundamente conectado com a Unicap Prata. As pessoas que participam da Unicap Prata, a maioria preta e velha, assim como eu. A Unicap Prata é direcionada às pessoas acima de 50, até 200 anos. E a gente vem assim, dando uma nova oportunidade das pessoas que querem retornar à universidade, que estão aposentadas, que fizeram um curso, têm vontade de voltar à vida acadêmica. O propósito é esse, tanto na graduação como no mestrado, no doutorado, dependendo de cada um. Até mesmo as pessoas que não têm assim, interesse de ir para a vida acadêmica, mas que participam das coisas que são oferecidas. Nós temos várias oficinas que são oferecidas gratuitamente. Nós temos várias datas importantes da terceira idade. Começamos com o mês de maio, Dia das Mães. Dia 15 de junho é Dia da Violência contra a Pessoa Idosa. E vamos passando. Esse ano teve uma novidade, que foi a colônia de férias para a terceira idade, por sinal muito boa. E ao longo do segundo semestre, nós temos o Dia Internacional da Pessoa Idosa, que nós também fazemos com o apoio de vários grupos que são também de terceira idade, que participam, como no Oswaldo Cruz, o pessoal da OAB, o pessoal do Ministério Público, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Estadual do Idoso, entre outros grupos daqui do Recife, que ajudam a gente. Então, quando eu penso na Unicap Prata, eu valorizo cada coisa que vem para a gente. Por exemplo, nós temos lá uma senhora que ela está fazendo pedagogia. E quando ela entrou, ela me procurou, conversou comigo e viu tudo pela Unicap Prata. Hoje ela ainda participa de nossas oficinas. Nós temos lá também uma aluna do curso de jornalismo, que está além dos 90 e está fazendo o 6º curso.
e também é uma pessoa muito especial, porque ela é totalmente lúcida, lê muito, fala bem. Ela está fazendo jornalismo e o neto faz mestrado. Então, ela vai com o neto. E ela sempre vai saber das coisas da Unicap Prata. Temos também, durante o mês, primeira segunda-feira de cada mês, nós temos o Cine Prateado, que é um filme voltado para a pessoa idosa, e depois a gente faz aquela partilha. Temos uma pessoa que é voluntária, ela é psicóloga, ela é doutora em psicologia clínica, e ela vai conversar sobre o filme que a gente expõe para ele. Então, ao longo dos 6 meses, ou 6 não, 3 meses até, que é o segundo semestre, primeira segunda-feira de cada mês nós temos esse filme. Segunda terça-feira de cada mês nós temos o encontro, esqueci, com o professor Arthur, que é o Fórum do Envelhecimento. A cada semestre a gente trabalha um tema. Esse semestre agora, começando agora em agosto, vamos trabalhar o tema dentro da política, porque é o que está vindo em evidência. É falar sobre a política, mas numa perspectiva dentro das coisas da igreja também. E a gente vai trabalhar, eu acho que é uma das cartas do Papa Francisco. A gente vai ter esses encontros toda segunda terça-feira de cada mês, que é coordenada pelo professor Arthur Peregrino. E ao longo do ano todinho, esses encontros, a gente procura fazer com que as pessoas se sintam valorizadas. Por exemplo, nós temos a área de cognição, certo? Tem uma pessoa que é voluntária na oficina de cognição. Nós temos outra pessoa que é voluntária na oficina de rodas de conversa. São 2 psicólogas e faz um grupo para fazer rodas de conversa. Nós temos o grupo socioemocional, que ele trabalha para as famílias que têm alguma pessoa com Alzheimer em casa. Temos também as flores, que são a parte de artesanato, flores de emborrachado, e temos o fuxico, que é uma coisa muito conhecida aqui, especialmente aqui no Recife. Eu acho que muita gente conhece o fuxico. E essas oficinas gratuitas, as pessoas participam, tem em torno de 20 a 30 participantes. E temos também a dança circular. Também é uma doutoranda de psicologia, a Virgínia Neves, e que ela vai tratar do corpo e da cabeça do idoso. Também é muito interessante. E essa é quinzenal. Cada 15 dias a gente se encontra para trabalhar essa dança. E assim, as pessoas gostam muito. E as idades são bem variadas. A cada encontro que a gente tem sempre uma novidade. Estávamos com a oficina de letramento, também muito interessante, mas infelizmente a pessoa teve que desistir. E a gente vai tentar fazer agora para o segundo semestre. E a universidade fez essa proposta para a gente em 2021, foi o início da Unicap Prata. E assim a gente está tentando construir esse legado. Ok? Gratidão, nega. Agora, gente, chamando de nega, porque realmente a gente se trata assim, nega. A gente trabalhou 34 anos juntos, a gente é amiga mesmo, então eu vou chamar de nega e vocês aí vão colocando na conta da amizade. Nega, como é que faz quem mora em Recife, a região metropolitana do Recife, como é que faz para participar? Por exemplo, eu tenho 62 aninhos, com essa carinha de 61 e esse corpinho de 60. Eu tenho 62 anos e eu fiquei louca por esse negócio da dança circular, porque eu sou apaixonada por dança. E dança circular é o que há. E é um negócio, não é muito fácil de encontrar, assim, também, para veinha. Como é que faz para participar? Você vai no bloco G4, eu estou na sala 606,
dá seu nome, o telefone, o e-mail e começa a participar. A gente tem uma ficha que preenche, que todas as atividades relativas à Unicap Prata, a gente coloca no grupo do WhatsApp. E todos são bem-vindos, não precisa pagar absolutamente nada, tudo gratuito. Nega, a gente tem mais de 60 anos, então tu vai dizer assim, onde é que fica a Universidade Católica de Pernambuco? Ah, certo. A Unicap, ela fica localizada na Rua do Príncipe, 526, Boa Vista. E o bloco G4, ele fica na Rua Almeida Cunha, 245. Bem em frente ao G4 tem o estacionamento de alunos da universidade. Lá no G4, se você perguntar onde está a Dora, todo mundo sabe, inclusive o Pavão. Se você perguntar na Universidade Católica de Pernambuco, eu vou dar uma girada, vou passar aqui pro Val para poder chegar em mim. Minha gente, vocês me digam se vocês estão me vendo, que aí eu não me vejo. Agora sim. Não, Agora sim, o rosto não. E agora? Agora sim. A Meise ainda nem tá Ainda tá vendo Não, mais a boca. agora sim. Sim, agora. Agora tá me vendo inteira. Sim. Quase. Linda. Levanta O um cabelo pouquinho, ainda não sim. Ok. Tem que mostrar tudo, meu cabelo, meu brinco. Então faça mais. Ok. Tá ótimo. Agora, Tu perfeito. segura, Pronto. Dora. Deixa eu Quer dizer. que eu segure? Segura, nega. Se tu quiser segurar para eu falar, eu falo. Eu tô mais. Ok. Pronto. É por isso. Isso aí é pra todo mundo me ver. Eu inteira, que eu vou ter um brinco bonito aqui e tal. Nega, deixa eu dizer, gente, se você chegar na Universidade Católica, entrando pela Rua do Príncipe, pela Almeida Cunha, né, nega? É Almeida Pela Cunha. Almeida Cunha, e disser assim, onde é que Dora trabalha? O pavão, os peixes, Os todos os patos, os alunos, todo mundo vai dizer onde é. Vá. Porque, assim, é uma oportunidade muito boa da gente estar tendo reintegrado a essa vida ativa, sabe? Principalmente a vida acadêmica. Você vai descobrir, eita, eu por exemplo, eu fico sempre pensando que eu queria fazer um curso de História. Eu digo, gente, será que eu ainda posso fazer História? Aí a senhorinha de 93 anos está fazendo jornalismo, por que eu não posso fazer História? Então, essas histórias de vida motivam a gente, né? Dora, gratidão profunda. E aí você continua na roda. Daqui a pouco eu vou pedir para a professora Valdenice, porque ela está lá na Católica, para ela fazer também um eco a isso. E eu gostaria de depois já entrar com uma conversa sobre NEABI, tá certo, professora? A gente entra sobre NEABI já. Mas antes disso, Fia, eu vou mostrar que tem um negócio aqui cheirando, que é uma coisa escandalosa. Eu vou pegar aqui e eu vou trazer para cá, minha gente, porque o negócio está escandaloso. Eliane, a gente está em que pé? O cuscuz está pronto? Não, tá aprontando. Tá aprontando. E o ovo a gente pode Tô mostrar? refogando Pode. aqui cebola e alho. Como é a história? Minha gente, eu vou levar esse negócio pra aqui, correndo o risco de me acabar toda aqui, de cair um negócio. Mas se eu não mostrar isso a vocês, eu morro. Gente, tem um negócio assim que é uma cebola refogada, entendeu? E o cuscuz tá aqui. E o café, ó, ela vai mostrar. Ó, é um escândalo esse negócio. E o café já tá ali pronto. É coisa para desmantê-lo. É coisa para desmantê-lo. E aí eu quero, do verbo ainda, quero, ouvir a professora Valdenice sobre duas coisas. Primeiro, talvez, se ela desejar, fazer esse eco, a fala de Dora, de como que a universidade, ela que é professora da universidade, se abre para esse público e de como isso tem repercutido na área acadêmica, de como essa porta de entrada, que é a Unicap Prata, tem repercutido na área acadêmica. E depois eu já queria que você emendasse porque a gente está ainda terminando, ainda é sobre as energias, né, do Júlio das Pretas, que você já entrasse no NEABI, o que é isso, como é isso, e qual é a inserção do NEABI dentro da sociedade para além da academia. Bem, sobre a Unicap Prata, eu acho que eu queria falar muito da prática de Dora, né? Dora é extremamente comprometida com o programa e o que ele propõe. Então, assim, eu acho que ela é a alma da Unicap Prata enquanto programa.
por conta do compromisso, do cuidado, do zelo. Então, tudo que ela vai fazer é muito organizado, é muito pensado e tem relatório para tudo. Tudo está lá relatado, tudo está lá registrado, está lá minuciosamente explicado para todo mundo que quer conhecer. E eu acho que o fato de Dora ter essa acolhida atrai muitas pessoas idosas. Recentemente eu tive num espaço com Dora discutindo racismo com um grupo de mulheres idosas ou velhas, né, dependendo da perspectiva, e foi muito interessante, tudo muito organizado, tudo muito bonito. Então, e eu tenho muita alegria de compartilhar com ela o mesmo espaço físico, né? E aí eu também sou também agraciada com o cuidado dela. E aí, Agraciada com o cuidado dela. deixa eu só emendar, só para pegar uma frase que assim, Dora faz tudo com muito carinho, com muito amor e com muito profissionalismo. E aí Dora, que é uma mulher com mais de 60 anos, quebra essa coisa de dizer assim, olha, as pessoas idosas já não conseguem mais trabalhar, né? É. As pessoas já não têm mais dedicação, as pessoas... Né. Então, de repente, você fazer o depoimento de uma profissional de mais de 60 anos, com essa competência que incorpora um projeto novo, relativamente novo, dentro de uma universidade com tantos anos, né? E uma pessoa com a idade de Dora que incorpora esse projeto, que trabalha com isso com firmeza, já quebra essa coisa de dizer o idoso não pode mais, o idoso não faz mais. O Unicap Prata quebra isso e a própria Dora, essa pessoa, também quebra isso e mostra a capacidade e a experiência de uma profissional com muitos anos. Gratidão por trazer, viu, Val? Porque aí a gente aproveita para dizer isso. Mas aí, desculpa te interromper, que eu não podia deixar passar essa... Ah, tranquilo. Então, eu também sou agraciada pelo afeto, pelo carinho, pelo cuidado, né, de Dora. Eu também tento retribuir esse cuidado. Não é, amor? Então, tem sido uma convivência de muito aprendizado. Tem sido muito maravilhoso conviver com Dora. Sobre o NEABI, é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Unicap. Na verdade, esse núcleo ele existe nas universidades federais, né, nos institutos federais, no segmento das comunitárias. Deve ter em alguma universidade privada também, eu não conheço. Mas ele cumpre o papel da universidade de acompanhar o cumprimento da Lei 10.639, 11.645, que altera a LDB, colocando como obrigatoriedade o ensino da história da África e da cultura afro-brasileira e a história dos povos indígenas e sua cultura. Né? Então, infelizmente, no Brasil precisou de uma lei para obrigar que esses conhecimentos pudessem pautar os projetos pedagógicos dos cursos, né? Tanto no ensino médio, no ensino fundamental, como também no ensino superior. Então, a Universidade Católica tem esse espaço. Ele tem sido um espaço não só de estar olhando se a lei está sendo cumprida, como está sendo cumprida, mas tem sido um espaço de aquilombamento dos pretos e pretas que chegam na universidade e que tem que quebrar aquela ideia de que ali não é lugar para a gente. Então, o NEABI diz, olha, aqui é teu lugar. Aqui é o teu lugar, aqui é o lugar que você vai estudar, que você vai aprender, que você vai se tornar um profissional. Né? Então, tem sido espaço de aquilombamento, de reflexões, de acolhida, né? Tem sido um espaço também de luta mesmo, né? Porque a gente tem que lutar pela nossa permanência ainda em pleno século XXI nas universidades. Então, esse é o espaço, assim, de forma mais geral, que o NEABI tem ocupado nas instituições de ensino superior. Gratidão. Eu agora vou dar uma girada novamente, passando pelo cuscuz, que é para o povo morrer de vontade de comer cuscuz. Eu vou dar uma girada e aí eu vou querer ouvir o eco de Maninha, de Eliane e de Graça a essas colocações que foram feitas por Dora, que foram feitas também por Val, tá certo? Mas eu vou fazer o giro passando pelo cuscuz, tá? Porque a gente tem que sempre passar pelo cuscuz, entendeu? Porque se a gente não passar pelo cuscuz, a gente fica triste. Oh, minha gente. Olha, né? Não, e vocês não podem sentir o cheiro.
Eu só lamento. E lamento também que vocês não possam comer. Agora, quem mora aqui na região metropolitana não vai comer porque não quer, tá? É só você mandar um e-mailzinho para o cebi.org.br. Eu quero participar do Bíblia com Cuscuz. E a gente manda o calendário com a data pra você. Ai, Silvia, se eu estiver passando por aí na hora, eu não posso ir, não. Pode, mas não sei se vai ter cuscuz pra tu, não. Isso. Não vai, eu tô brincando. Vai, a gente dá um jeitinho. Maninha, teu eco, as falas de Dora, fala de Val. Como é que você percebe isso? Tu tá perto já, viu? Quase 60 a mais. Ó, tu já pode ir pro Unicap Prata, que é 50, né, Dora? Minha filha, eu já fui. E eu quero justamente falar do Unicap Prata, né? Agora, nesse mês de julho, teve a colônia de férias, né? E 2 dias eu fui participar. Um dia a Dora convidou a gente, eu e você, para contarmos história, né? E fui no último dia da virada cultural. E com a minha mãe, né? Acompanhando também, levando ela, né? Que tem 88. E ela amou a tarde, porque teve dança, teve pastoril, teve música, né? E ela amou. As pessoas que estavam participando também, né? As 60 a mais, algumas eu conhecia, porque são pessoas de lá da comunidade, como a dona Silvia. Então, a gente foi conversando no ônibus e o pessoal também amou. Tinham outras que eu não conhecia ali no dia, né? E elas já dizendo, minha gente, quando será o próximo evento? Quer dizer, é um tipo de atividade que realmente tira as pessoas, né? Já são 60 a mais, eu já tô louca para fazer 60, porque eu já disse, olha, guarde meu lugar no pastoril, viu? Olha, vai ser uma briga, viu? Porque eu não quero nem saber, eu quero participar do pastoril. Assim, são eventos, né, que dão uma oportunidade para essas pessoas, né, sair de casa, que estão, né, naquela morosidade, então estão se movimentando, estão ali conversando com outras pessoas da mesma idade, né, estão participando de eventos que vai trazer benefício para elas. Então, quero dizer que esse programa é maravilhoso. Quer dizer que eu já posso me candidatar, né? Que eu já tenho 56. Boa ideia. Tô lá, minha filha. Com certeza. Me aguarde, viu? Gente, se um carro 4.0 é um negócio, imagina uma mulher 5.6. Misericórdia! Graça, teu eco, ao que Dora trouxe, ao que Valdenice trouxe. Você que é doutoranda dentro da Universidade Católica também, que certamente percebe esses movimentos, tanto do NEABI quanto do Unicap Prata. E que também já estou nessa idade, né? De 60 mais, muito mais perto dos 70. Acho que sou a mais velha daqui, com certeza. Mas agora já é o que você gostaria que falasse ou você quer que... Eu quero que você faça o eco a esse momento. É muito interessante, sim. Agora, e eu diria que precisa a gente divulgar mais ainda lá dentro, né? Porque tanto para as pessoas que estão lá e que poderiam participar mais, e também podem levar para fora, né? E especialmente porque eu acho que tem um detalhe importante, e pensei nisso quando a Maninha falou, por ser uma universidade, né, de alto nível e particular, com certeza, se as pessoas não tiverem maior esclarecimento, não vão saber ou imaginar que há esse acesso livre para todas as pessoas, de todos os lugares, de todos os bairros, de todas as condições socioeconômicas. Então, eu acho que é muito importante, o que eu destacaria seria isso, sabe? Que a gente possa divulgar mais, tanto internamente, para que esse internamente chegue ao externo, sabe? E que mais pessoas possam participar, porque talvez nem acreditem, nem sabem, né? E se souberem, ou se soubessem, não acreditariam que teria acesso, né? Mas que numa universidade que não é pública, seria pago, né? Ou não teria essa abertura. Então, é o que eu acho mais importante.
Gratidão, Graça. Isso mesmo. Até teve uma, não foi, Dora? Que ela perguntou como fazia para participar. E também uma das perguntas dela foi se pagava alguma coisa, né? Exato. Então é interessante mesmo, Graça, divulgar mais para que outras pessoas, né, possam também participar, né? Eu já fiquei toda interessadinha. Olha aí, Certo? vamos Porque embora. eu sou 6,6. Eita! Nossa! Menino, isso é um negócio turbinado lá em cima. O nível só sobe. Eu não sabia dessa parte que tinha na Unicap. Eu uso da Federal. Eu faço parte lá do NPI, na Federal. Aí eu já fiquei interessada, porque eu sou afim de fazer curso de História também. Dizem que mulher gosta de História porque é fofoqueira. É, mulher gosta de história porque faz história. Então, se a gente faz, a gente tem o direito de contar. Meninas, eu vou precisar novamente da ajuda de vocês para dizer se eu estou aparecendo ou não. Deixa eu ver. Quem quer Estou, não estou. Dora vai segurar para mim. Pronto. Gente amada, a gente quis muito trazer a experiência do Unicap Prata e trazer a experiência do NEABI. Por quê? Porque a gente sempre entende que o conhecimento científico, o conhecimento universitário, ele só vai fazer sentido se ele tiver a serviço da população, se ele tiver a serviço da comunidade. Porque a gente sabe, as cientistas aqui, me corrijam se eu estiver errada, que a ciência vem, olha para a realidade, faz perguntas à realidade, estuda a realidade, sistematiza a realidade e precisa devolver essa sistematização, essa construção de conhecimento para a sociedade. Então, por isso, a gente fez questão de, nesse período em que a gente está olhando para as pretas, e de modo especial para as pretas velhas, a gente trazer o NEABI e a gente trazer o Unicap Prata, para prestar esse serviço. Também porque a gente o CEBI é muito parceiro da Universidade Católica de Pernambuco, de modo muito especial com o Instituto Humanitas. A gente desenvolve sempre muitos trabalhos. O Instituto Humanitas, que hoje, por exemplo, agora, nesse período, acolhe um grupo do CEBI, que é o grupo de diversidade. Então, assim, tem uma parceria enorme entre o CEBI e a Universidade Católica, então a gente já sabe do quanto a universidade se preocupa em devolver para a comunidade, para a sociedade, o que é produzido lá, mas a gente precisa veicular isso, dizer mais, como bem disse Graça Emana, dizer mais. Então, procurem Dora na universidade, procurem a professora Valdenice, Val também, o povo já está aqui tomando café, um negócio massa. Procurem e se apropriem da universidade, se apropriem desse conhecimento que lá é produzido, tá bom, pessoal? E a gente vai continuar com o Bíblia, com cuscuz, que o povo já está tomando o seu café. Ó, já está quase saindo aí, Celiane? Daqui a pouco. Gente, o cheiro é um negócio escandaloso. Agora já tem gente aqui, ó. Maninha já está aqui tomando seu café. Val já está aqui tomando seu café. Eu já também vou tomar café. Então, ouvir Dora e ouvir Valdenice é ouvir duas pessoas que fazem parte da minha vida já há algum tempo, há um bom tempo, e me faz pensar no mês de junho, no mês de julho, nas pretas, as pretas velhas, esse é o nosso tema. O que é que a gente pode refletir sobre as pretas velhas? Isso diz respeito à nossa ancestralidade. A nossa ancestralidade brasileira e mundial. A gente vem do mundo das pretas. Não por acaso a dororidade e a sororidade veio daí do mundo das pretas. Sem diminuir o mundo masculino, nós temos sido cuidadas por elas, com elas. E isso me deixa muito feliz de eu tê-las na minha vida. Dora, Valdenice. E de estar aqui nesse momento. Coisa É um boa. pouco isso. Gratidão, Maninha. Gratidão, Meirinha. E aí, Dora falava da avó dela, né, Dorinha? Sim, da avó Teresa. Da avó Teresa, uma mulher sem muito letramento formal, mas com letramento de vida, né, Dorinha? Muito especial. É uma senhora negra. E assim, eu acho que ela tinha um pensamento longínquo. Ela quando vê.
menina, isso não pode. É assim, assim, assim. Então, ela dizia o que poderia ser feito. Então, não aceitar aquela ideia dela, pode ter certeza que você quebrava. Minha filha, a hora da escola. Terminou a escola para casa. Menina, você já fez sua tarefa? Tô fazendo, não, vai fazer agora. Senta e faz. Gente, para uma pessoa que não sabe ler nem escrever, ter essa responsabilidade de dizer a você, vai fazer, tem que fazer, e assim, não tem o conhecimento. Por que que ela tem que estudar? Por que que ela tem que fazer? Por que que ela tem que obedecer todas essas normas? Hora de escola, hora de ler, hora de fazer tarefa, e fazer com que a gente consiga crescer, né? E a gente aprendeu a escuta. Qual é o maior problema do idoso hoje? O idoso, ele não tem escuta, ele não tem respeito. O idoso é apenas uma coisa que a gente tem em casa, tá velha, não presta. Ah, vovó, não quero escutar. Não quero assim. Então, quando a gente aprende a respeitar, a gente dá dignidade à pessoa idosa. A gente consegue caminhar com aquela pessoa, respeitando aquilo, respeitando o que ela pensa, respeitando o que ela sabe, faz parte da nossa ancestralidade, né, gente? Eu lembro muito do meu pai, porque quando ela falava com meu pai, ele simplesmente calava. Ele chegava, não, assim não. Ele calava e aceitava. Aí a gente fica vendo esse mundo de hoje, que a valorização excessiva do jovem, em contrapartida, o jovem não aprende a respeitar o idoso. Então, a base familiar está sendo trocada, gente. Então, essa oportunidade que a Unicap Prata dá, da gente parar, de escutar, de acolher, de trocar experiência acima de tudo. A troca da experiência, a troca da vivência, as pessoas, cada uma traz uma história diferente. Tem uma que chamou muito minha atenção. Ela foi pela primeira vez com a vizinha e chegou lá muito tímida, sem querer falar, assim, meia assustadinha. Eu fui junto dela, ai, que ótimo, você veio. Seja bem-vinda, não sei o que. Ela disse, eu não posso falar, não. Muito calmo, muito para ela. Eu não posso falar, não. Mas, hoje em dia, você não está falando? Por que você não pode falar? Eu tive câncer de garganta. Eu tenho uma certa dificuldade na fala. Como as pessoas acham engraçada, eu fico com vergonha. Eu disse a ela, você não tem vergonha disso. Você falou, eu escutei, você ouviu o que eu disse e a gente conseguiu se conversar. Eu escutei você. Então, em outro momento que ela foi, ela disse a mim, sabe, eu gostei muito porque você me aceitou no seu grupo. Gente, não é me aceitou, é a gente respeitar o outro da forma que ele é. Então, essa coisa do dia a dia nosso, né? Só isso. O aprendizado, né, Sim. e aí novamente eu preciso de vocês, tá? O aprendizado de entender como que o idoso, como que a pessoa com mais anos, mais vivida, pode ajudar a gente. Outro dia eu achei uma coisa muito interessante, que alguém disse assim lá em casa, mas vovô repete 10 vezes a mesma coisa. Meu pai tem 91 anos. Vovô repete 10 vezes a mesma coisa. Eu digo, você assiste um filme 20 vezes quando gosta. E cada vez você descobre uma coisa nova. Tente descobrir uma coisa nova cada vez que vovô conta a mesma história. Porque lê o mesmo livro, assiste o mesmo dorama, não sei quantas vezes. Descobre uma coisa nova. E é verdade, eu mesmo já assisti séries que eu gosto, que eu já assisti não sei quantas vezes. Nas histórias repetidas das pessoas idosas, a gente sempre consegue uma coisinha a mais. Se você prestar atenção, tem sempre alguma coisa nova. Hoje mesmo meu pai me contou uma história que ele já me contou umas 3 vezes. Mas eu nunca tinha percebido onde era a cidade. Ele disse, papai, o senhor estava em Garanhuns, fui. E não foi em Recife, não. Aí ele foi me contar as histórias porque que ele estava em Garanhuns. Então, assim, sempre tem uma coisa nova, um aprendizado novo para a gente
a partir da escuta às pessoas de muitos anos, às pessoas com muito mais experiência, não é verdade? Deixa eu mostrar novamente aqui um negócio, porque tá acontecendo uma coisa aqui. Alquimia. Tá acontecendo uma coisa. Tá acontecendo um negócio. Eliane, o que é que tá acontecendo? Conte-me tudo. Refoguei as verdurinhas, estalei o ovo no meio. Quando ele cozinhou, agora tô jogando cuscuz dentro. Tá jogando cuscuz dentro. Aí, e a gente vai fazer somente experimentar para saber se tá bom. Mas tá bom. Povo de Deus, segura. Ela já está dando. Ainda tem. Meu povo, é fogo aqui, ó. O negócio tá maravilhoso. Já o cuscuz já tá todo misturado. O povo já comeu cuscuz. Deixa eu mostrar aqui. Ó, Ainda tem para quem quiser chegar. Se chegar mais alguém, né, Mary? É. Já dá ainda para pegar. Já. Mas o povo aqui, ó os pratos vazios aqui, ó. O povo já comeu. Meu beijo tá vazio demais. O povo já comeu, foi muito. E eu tô com dó de graça, porque ela disse que só ia comer depois que falasse, que ela tá em jejum e oração. Eu perturbo não, eu me amoncho. Aí, veja só. Enquanto a gente comia, a gente conversou um monte de coisas. A gente trouxe as questões das pessoas idosas, a gente trouxe a questão do aprendizado que a gente tem. A gente trouxe até a gente discutiu até sobre alimentação. E a gente descobriu uma manteiga de coco, minha filha. Por favor, traga essa manteiga de coco, que esse negócio é muito bom para quem tem negócio de lactose, né? Intolerância. Ó, manteiga de coco, minha gente. Aí. Tá até fazendo marketing. Eita, a gente. Ó, essa pessoa da manteiga de coco, se quiser patrocinar o Bíblia com Cuscuz, viu? Gente, olha o jeito de Val que só faltou se acabar agora. Não, mas se eles quiserem patrocinar o Bíblia com Cuscuz, não é bom, não. A propaganda. A gente fez uma propaganda. Se quiser patrocinar o Bíblia com Cuscuz, a gente fez propaganda de vocês. Graça. A gente sempre diz que a gente recorre à Bíblia para iluminar a vida e recorre à vida para iluminar a Bíblia. Para a gente, desse lugar onde a gente está, a gente dizer assim, sim, mas como é que essa divindade se revelou a aquele povo e como é que a gente hoje pode entender essa revelação? Pensando em mulher, preta, véia, e pensando nessa revelação da divindade. O que é que você traz para a gente? Silvia, só o título aqui, né, o que sabemos das pretas velhas, eu já fiquei imaginando como é vasto e profundo isso tudo, que é impossível que a gente fale nesse pouquinho de tempo que a gente tem aqui, né? Eu acho que daria um curso ou vários cursos, porque só pegando pretas e velhas, a gente já pode ver aqui vários significantes, como diversidade, o feminino, a velhice, a ancestralidade. Então, uma série de coisas. E você disse que era para ver a Bíblia, né? Que a minha contribuição seria em relação à Bíblia. E eu fiquei pensando que não seria possível, ou seria muito pouco, um texto bíblico. Aí eu digo, nem vou me preocupar com isso. Eu vou falar da Bíblia no geral e especialmente coisas que eu acho que nós não pensamos ou desconhecemos ou não são faladas e que são fundamentais. Então, a principal delas, que eu digo, é o seguinte. Duas das coisas que eu gostaria de frisar e que ficasse mais forte para a gente
é a questão da sabedoria, que eu vou chegar um pouquinho mais à frente, talvez, ou logo, porque às vezes eu misturo as coisas, e a questão do Antigo Testamento. Eu digo que nós nos apropriamos, nós cristãos, nos apropriamos do Antigo Testamento e o desvirtuamos, porque ele é muito mais do que aquilo que está na nossa Bíblia. E é muito importante que nós saibamos disso pelo seguinte: para os judeus, porque a Bíblia, o Antigo Testamento, que a gente deveria até nem chamar de antigo, mas seria mais correto o primeiro, porque nós usamos os dois, então ele é o primeiro e o novo é o segundo. E nós não sabemos ou não nos damos conta que para os judeus não se resume aquilo ali que está na Bíblia que a gente usa, né? Existe o Talmud, que é um livro imenso que nem é possível comprar ou ter em qualquer lugar. É um livro imenso que a gente só consulta nos lugares, em lugares onde tem o Talmud, né? Onde tem o Talmud ali para que seja consultado. E esse Talmud, ele tem todas as possíveis, e eu diria até infinitas, interpretações do que nós temos na Bíblia. E ao contrário do fundamentalismo que nós temos hoje, da literalidade, que é o que nos é ensinado, é o que nos é ensinado e é visto como correto, é o contrário que existe no judaísmo. É incentivada a multiplicidade e a diversidade de interpretações. Então é isso que faz com que eles tenham esse livro vastíssimo a partir desse pequenininho que nós temos, né? Então existe a Midrash, que é o método justamente de incentivar as várias interpretações, se incentiva mesmo isso, né? Valorizado. E a Midrash é formada da Mishnah e não é necessário, eu estou falando os nomes, mas não é porque isso seja importante nem para a gente aprender, nem decorar, que ninguém vai fazer prova nenhuma aqui. Mas só para a gente ver como há muito mais do que aquilo que a gente imagina e conhece. Então, a Mishnah é o primeiro livro escrito da tradição oral e tem também a Gemara, ou Gemará, que são todas as interpretações incentivadas pelos rabinos, né? Então, quando nós vemos isso, nós vemos o quanto nós perdemos e interpretamos errado. E aí eu chego na primeira coisa e a grande primeira diferença e falta que nos faz desconhecermos isso. E parece que nós esquecemos. Quando a gente fala da sabedoria e dos idosos, das idosas, da ancestralidade, da sabedoria. Ao contrário da civilização da nossa cultura ocidental, a oriental supervaloriza o idoso, supervaloriza o conhecimento dos idosos, né? Seja homem, mulher, e aí depois a gente destaca um pouco mais essa questão da mulher. E nessa supervalorização só se ganha, porque o idoso a pessoa idosa tem todo um acúmulo de experiência que nenhum conhecimento acadêmico, nenhum conhecimento teórico é capaz de dar, porque é com a vida mesmo que a gente vai aprendendo. É a vida que faz a gente conseguir compreender a teoria, de fato. A teoria sem a experiência, ela não resulta em sabedoria, né? Muito pelo contrário. Então, mas nós, ocidentais, temos essa supremacia que já foi até conversada aqui, eu acho que não na hora que não estávamos gravando, né? Da jovialidade, do que é novo é que interessa, e quanto mais inovação, melhor. E o que é conhecimento da vida, ele é diminuído, não é? Menosprezado. E aí, eu vou mesmo aqui misturando as coisas, dizendo o seguinte, que
Me ocorreu um dia, justamente quando foi a comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante, que houve um evento internacional promovido pela Unicap, inclusive, e numa das mesas em que se falava da questão da mulher, da não valorização da mulher, me ocorreu algo que eu pensei em trazer aqui, desde essa época que ficou na minha cabeça. Saber versus sabedoria. Porque às vezes a gente confunde e não é a mesma coisa, né? Então, me ocorreu isso naquele momento, pensando justamente no que foi valorizado na época e continua sendo valorizado hoje, que é o saber científico. E que surgiu, né, na modernidade, na época do iluminismo, e é um saber racional, o saber do conhecimento mesmo. E aí eu fiz aqui um saber versus sabedoria, colocando o seguinte: enquanto o saber, né, é científico, a sabedoria é não científica. Dora estava dizendo aqui da sabedoria da vó dela, que sem estudo tem uma sabedoria. Então a sabedoria existe independente do conhecimento, né, intelectual, acadêmico, científico. Então, enquanto o saber é acadêmico, a sabedoria é popular. E existe, sim, uma sabedoria popular, e um ótimo exemplo que nós temos é dos provérbios populares. Todos eles a gente vê que na prática acontece. Até hoje, faz quase 50 anos quase 50 anos que a minha mãe faleceu, e eu me lembro de todos os provérbios populares que ela dizia, e estou aplicando o tempo todo na vida, e sempre que eu vou fazer alguma fala, dar alguma palestra científica, normalmente entro com alguma dessas coisas. Enquanto o saber é medido, é comprovado em laboratório muitas vezes, né, a sabedoria não é medida, e é impossível de ser medida, né? Ela é vasta, ampla. E aí esse saber, que é científico, acadêmico e medido, ele é respeitado. Mas a sabedoria popular não. Né? Tanto é que, no exemplo que Silvia estava dando, do que o idoso fala, repete, os jovens não dão atenção. Né? Jovem, adolescente, até nós adultos, os adultos mesmo, né? E aí, o que me chamou a atenção nesse dia da conferência lá dos 500 anos da Reforma, eu me dei conta nesse momento que o saber é masculino. Sabedoria é uma palavra feminina. E a mulher se destaca nisso. E aí eu não trouxe nenhum trecho bíblico, nenhum texto, mas quando nós vamos para a Bíblia ver a atitude das mulheres na Bíblia, a gente vai ver o quanto havia de sabedoria ali em cada uma delas. E uma sabedoria que dava autonomia, que nós não percebemos porque nós somos condicionados a não ver isso, porque a Bíblia destaca, tem 3 personagens que, independente de se ler a Bíblia e de se ter religião, todo mundo conhece: Salomão, Davi e Paulo. Até mais do que Jesus parece. Eu digo até que parece que nós somos paulinos e não cristãos. Então, esses são destacados. Mas a gente vê a sabedoria desde Eva. Porque o que é que fez, se a gente for ler sem o que nos ensinam, a gente vai ver que o que ela buscou no fruto foi a sabedoria, foi o conhecimento, foi saber. Ela queria saber, ela tinha essa sede de saber. Então a Bíblia já começa com esse mito que a mulher busca sabedoria e vai durante todo o percurso que nós possamos fazer da leitura bíblica. Então, vemos depois, inclusive, todas as coisas que nós vemos por um certo prisma, tem um outro. Eu sempre gosto de falar, a mulher virtuosa, mostram para nós como aquela mulher do lar. Mas se a gente for ler, a gente vê que ela é muito mais que do lar. Ela faz muitas coisas que hoje ainda se busca o homem para fazer, o marido, o filho, o irmão, né? Diz que ela vendia terra e comprava terra, ela avaliava, ela fazia coisas. Então, ela extrapolava, ela não era aquela que cuidava só da casa, não, de jeito nenhum. Mas isso não é dito, nem nós somos condicionadas
a pensar que a mulher virtuosa é aquela mulher do lar, né? E a gente vai prosseguindo e tem uma frase do filme Maria Madalena que até a crítica não viu como muito bom o filme, mas eu achei muito bom, o último que foi feito, que eles dizem ao final, quando ela vai, ela é a única, que a gente sabe, né? Em alguns evangelhos dizem que foi ela e as outras duas Marias, mas tem evangelho que é só ela, que fala só nela. E quando eles constatam que realmente Jesus ressuscitou, ele diz, né, se não me engano, Pedro, que você realmente entendeu o que o mestre falou. Você foi realmente a pessoa que entendeu o que o mestre falou, mais do que eles todos, eles, os homens, né? E tanto eles não entenderam e não acreditaram, que ficaram quietos lá e com medo, né? Com medo do que podia acontecer com eles, porque se com o mestre fizeram aquilo, o que não ia fazer com eles? Mas ela teve coragem, ela foi lá, ela e as outras duas Marias foram, independente disso, né? E eu fico pensando no seguinte, algo que a gente nem se dá conta. Tinha uma pedra enorme, né? Que estava lá fechando o túmulo, e foram, mesmo que tenha sido 3 mulheres, nunca elas poderiam tirar aquela pedra. E elas nem pensaram nisso. Elas tiveram, né, essa coragem de ir lá. Então, é além de sabedoria e coragem, sabe? Porque precisaria, talvez, que todos aqueles homens fossem juntos para poder tirar a pedra. Mas aí, chegando lá, a pedra já estava retirada. Elas não precisaram fazer isso, mas dá para a gente pensar nisso, né? E aí também foi falado aqui, eu gosto muito de ficar para o fim, porque aí eu aproveito o que todo mundo diz. Foi falado aqui por Meire da ancestralidade não só nossa, do nosso país, mas do mundo, né? Porque hoje já se diz isso, que tudo veio da África. E apesar disso, do conhecimento originalmente, porque se tudo veio de lá originalmente, nós herdamos. Tudo que veio a posteriori vem a partir disso, mas não é respeitado, não é o que a gente vê como a sabedoria ou o saber que merece valorização. E uma outra coisa que me faz pensar que tem a ver com essa desvalorização da África e da pessoa negra é que eu não sei se vocês pensam, mas principalmente para nós evangélicos isso acontece muito, para onde é que se vai mais? Se faz em outros lugares, mas onde é o foco da evangelização? África. Toda a vida se pensa em África. Por quê? Me parece, e vocês podem ter outra opinião, e aí a gente, quando for para o debate, é muito bom que falem, me parece que é exatamente que tem a ver com esse preconceito de cor e o pensamento de que a raça negra é inferior, né? Como foi o Marco Feliciano que disse, né, que os negros não eram de Deus, porque a cor mostrava que era diferente, que era inferior. Então, me parece que o foco da evangelização é na África, porque se vê o povo negro africano, e mesmo a África não tendo só negros, mas o objetivo é ir evangelizar o povo negro africano, porque eles é que têm uma religião que parece não ser de Deus. E a nossa é a certa, né? É uma supremacia branca em todos os sentidos, inclusive religiosa, né? E sim, e aí muito interessante, isso aí a gente não tem na Bíblia, foi bom eu ter colocado aqui que eu já ia esquecer. Na ceia pascal, isso a gente não encontra lá, mas a oração para a ceia, né, de Páscoa, porque a Páscoa é o que é mais valorizado e celebrado no judaísmo, a oração inicial para a ceia é feita pela mulher, e pela mulher mais velha,
Eu achei muito interessante trazer isso para vocês, para iluminar, pedir iluminação para aquele momento. Porque é a mais velha, porque se valoriza na cultura oriental, que é a cultura judaica oriental, a idade, né? A pessoa mais velha. E a mulher, que é para trazer luz àquele momento, para iluminar, porque é a mulher que dá a luz, a vida, nos traz a vida. Então, é uma metáfora disso, né? Do dar a luz, do parto. Então, por isso é a mulher mais velha da casa que faz a oração para iniciar a ceia pascal. Então, isso também nos faz ver e poder, não sei, arriscar ter certeza de que na última ceia não estavam só os 12 homens, mas se estavam só os 12, as famílias dos 12 estavam, porque no judaísmo é muito importante, é fundamentalmente importante duas coisas, a família e o partir do pão, a mesa. Não se divide a mesa com qualquer pessoa, mas todos têm que estar à mesa. Então, com certeza, eles não estavam ali separados, eles somente, e as mulheres e os filhos em casa. Estavam ali. Mas quem escreveu, e por motivos que talvez não sejam nem tão estranhos a nós, preferiu colocar só os 12, né? Até porque a gente vê na escrita da Bíblia o tempo todo, o melhor exemplo que eu acho para a gente ver isso, mas vamos ver em outros momentos, na multiplicação dos pães, que diz assim, tinha 5.000 pessoas, sem contar as mulheres e as crianças. Então, bastava dizer que estavam ali os 12, que se deduz que tinha mulher e criança, porque o importante era constatar ou afirmar que existiam aqueles homens ali naquele momento, né? E então isso tudo está nas entrelinhas. E essa questão das entrelinhas é que faz com que haja a midrash que eu falei antes. A midrash é justamente para que se pense o que está nas entrelinhas, o que não está escrito, o que vai além. Então, Graça, só para lhe dizer que a gente tem... Já de 10 minutos? A gente tem o dobro. A gente tem na irmã Adélia, que fez um quadro, Sim. em que ela colocou só as entrelinhas, não foi? Ela colocou Jesus e 12 mulheres no quadro dela. Então, a gente tem a última ceia da irmã Adélia. Ela invisibilizou os homens e colocou só mulheres. Ai, Meire. E Graça está colocando isso. Essas são as entrelinhas. Irmã Adélia é uma querida nossa que partiu já não está mais entre nós, mas que deixou muita coisa para nós, né? Né, Silvinha? Com certeza. E Graça já faz o encerramento Foi dela. maravilhoso você dizer isso, porque eu não sei se vocês perceberam que eu dei uma paradinha aqui, porque eu liguei, tem uma coisa que eu ia dizer que eu esqueci. Abençoadas sejam as suas palavras. Porque, pesquisando, né, na primeira vez que eu fui ministrar a ceia, celebrar a ceia no culto da EIG, eu sou assim, de fazer um monte de pesquisa, um monte de coisa, leio e busco e pergunto a todo mundo, sabe? Incomodo todo mundo. E aí eu descobri umas pinturas rupestres, essas pinturas de caverna, que tinha uma ceia só de mulheres, não era nem Jesus e as mulheres, eram só mulheres. E eu coloquei, né, no culto, que era online, a figurinha, tá entendendo? Assim, pedi para colocarem essa figura, achei assim fantástico. Quer dizer que havia essas comunidades onde as mulheres faziam isso. Então, essas curiosidades é que eu achei interessante trazer, né, para nós e que a gente possa valorizar isso, né? E pensar na diferença que tem. E uma coisa, um detalhe. Nunca, gente, por mais que nós nos dediquemos, a gente não se dedica, não. A gente pega o que interessa do Antigo Testamento e faz uma embolada e é uma loucura de vida. Mas, por mais que nós nos dediquemos, nós nunca vamos dar conta, porque a gente não consegue
dar conta de outra cultura, porque aquela outra cultura, a pessoa já estava mergulhado nela desde antes do nascimento. Então, a percepção é outra, é totalmente diferente de quando a gente vai ler e tentar aprender, porque a cultura é uma vivência, não se aprende da forma como a gente imagina. Libera Graça para comer o cuscuz. Ela estava desesperada, que na verdade ela vem aqui para comer cuscuz e ler a Bíblia. E aí, a gente, para dizer, minha gente, que a gente está aqui se movimentando, comendo cuscuz, tomando café, porque o Bíblia com Cuscuz, ele é esse momento bem espontâneo, onde a gente se reúne para falar dessas coisas, para comer cuscuz, para trocar ideia e tudo. E a gente só quer partilhar com vocês. Então, a gente grava para poder partilhar com vocês esse momento, que me lembra muito as escolas bíblicas do CEBIC. Todo mundo chega com um negocinho debaixo do braço, faz um comer e aí a gente conversa. E eu fiquei curiosíssima, porque eu vi Val anotando um monte de coisa. Eu acho que ela quer fazer um eco a essa conversa. Aí eu vou virar aqui para ela. Eu tô achando que você quer fazer um eco, porque eu vi você anotando, acho que você sentiu alguma vontade de fazer um eco a isso. Por favor. É porque, como a fala de Graça trouxe muito África, né? E aí eu fiquei aqui pensando que, de fato, a África ela precisa ser entendida como berço da humanidade, né? Não só porque, historicamente, geograficamente, o primeiro Homo sapiens foi encontrado no continente africano, né? Mas ela é o berço da humanidade. Inclusive, se a gente pensar que o território onde se desenrolou a história do povo escolhido por Deus é no continente africano, então a África ela tem uma importância muito grande para nós, né? E aí eu fico pensando que a gente ainda lida, e a gente ainda escuta muito a África, né? E a gente fica repetidamente dizendo, gente, olha, a África é um continente, né? Ampliando aqui, a África é um continente com 54 países e tudo mais. E quando estava falando das pretas velhas, eu lembrei muito da Lélia Gonzalez, a antropóloga, a socióloga Lélia, que traz a preta velha para reflexão, não como uma figura de submissão, mas a Lélia vai dizer que a preta velha ela foi a principal agente de africanização do Brasil. E ela vai dizer, olha, essa preta velha, ela não estava submissa lá na senzala, obediente, como a história tenta passar, né, a história do povo preto numa passividade, um povo que não reagiu, e esse lugar da preta velha foi sempre de resistência. E a Lélia vai dizer, por exemplo, que ao cuidar das crianças, amamentar as crianças, participar do processo de educação das crianças, a preta velha contribuiu com o que é o país hoje. Porque foi ela que contribuiu com a ideia de afetividade, do modo de ser, inclusive do modo de falar, que a Lélia vai chamar de preto-guês, né? Por conta de que foi essa preta velha lá junto com a criança que deu essa cadência ao nosso português, que deu esse jeito de falar diferente do colonizador, e muitas palavras nossas que as pessoas dizem, olha, os pretos falam errado, Lélia dizia, não, é porque a gente tem influência do quibundo, e no quibundo não tem L, não tem R, vai dizendo essas informações, né? Então, eu acho que uma das coisas para pensar a partir de Lélia, essa mulher preta, que historicamente vai envelhecendo, a gente vai ter que olhar para trás e dizer assim, quantos saberes, quantas histórias. A sociedade é racista, a forma como mostra o Brasil e mostra os negros é racista, como a presença África para o mundo, o continente africano no mundo, é com base nesse racismo, por sempre mostrando de forma inferior, distorcida, invisibilizando todas as riquezas, né, do continente africano. E aí a gente pensar que as que vieram antes de nós, elas têm um legado dos seus saberes, de conhecimento, que são negados enquanto conhecimento, dentro de uma lógica eurocêntrica, né? Mas que elas tiveram uma contribuição concreta para o Brasil de hoje, essas mulheres pretas, velhas, né? E quando ela falou no Feliciano, né, da agonia de falar nele, ele vai falar da maldição de Caim, que é uma leitura racista do texto sagrado,
né? Que ele reproduz e que muita gente reproduz até hoje, né? E aí eu traria um pouco o Ronilson, dentro da perspectiva da teologia negra, que vai dizer que a Bíblia é um livro preto de hermenêutica branca, né? Então, assim, é muito interessante pensar como essas mulheres negras contribuíram e quanto a prática dela nos fortalece hoje, em pleno século XXI, a continuar lutando, né, de olho na vida e na Bíblia contra o racismo, né? Era um pouco disso. Gratidão, Val, por trazer tudo isso. Eu ainda estou aparecendo. Gratidão, Val, por trazer tudo isso. Acho que não tem melhor fecho para esse nosso Bíblia, né? Do que Graça trazer, Dora trazer a vida, Graça trazer a Bíblia e você juntar as duas, a vida e a Bíblia das mulheres pretas e velhas, né? Foi fantástico, maravilhoso. E eu vou dar uma girada para a gente dizer tchau, né? Mas eu quero só dizer uma coisa. Já eu passei do tempo, mas Val disse algo que me fez pensar isso. É rapidinho. Hoje pode ser que a gente considere ou diga, né? Porque a gente sabe que na prática acontece de fato, continua tendo racismo, mas se tenta disfarçar em relação à pessoa e à cor, mas ainda se discrimina a religião e tudo que é ligado às pessoas negras, né? Então continua dessa forma, né? Esse preconceito. E uma coisa que eu esqueci daqui, que eu ia falar também, é que quem era responsável, né, em Israel pela educação dos filhos era a mulher. Então não era o homem, tinha o direito de fazer lá o rabinato, toda a formação, tinha instrução formal, mas quem formava os filhos, a família, dava conhecimento era a mãe. Então ela tinha esse saber e essa sabedoria, porque todo mundo ia ser formado por ela. Daí, aquela história de não querer o julgo desigual, porque uma mulher de outra, né, nacionalidade não ia dar a educação deles, sabe? E preservar a cultura. Graça, grata. E aí, com isso, você diz tchau com a boca cheia. Diga tchau, povo de Deus. Estou aqui com a boca cheia, porque, na verdade, eu fiz essa pesquisa todinha somente para comer cuscuz. Diga não, só sorria que você está com a boca cheia de cuscuz. Merizinha, seu tchau. Tchau, gente. Tchau a vocês. Eu já fico também agoniada para ir desmanchando. Na hora que a gente faz uma mesa, a gente usufrui de uma mesa, usufrui do cuscuz, depois a gente vai arrumando, desmontando. Isso faz parte também. Tchau, tchau. Maninha, tira a garrafa da tua frente. Tu tira. Ai, obrigado, gente. Gratidão. Maninha. Tchau, tchau, gente. Foi ótimo hoje, né? O nosso Bíblia com cuscuz, porque nos trouxe a memória da nossa ancestralidade, né? Eu lembrei também muito da minha bisavó. Eu cresci até os meus 13 anos com ela, porque morávamos juntos, né? E o quanto a gente aprendeu com ela, né? Então, esse Bíblia com cuscuz foi ótimo. Até o próximo. Até o próximo. Aí deixa eu falar com a nossa celebrante de hoje, que oficiou a mesa. Eliane, fazedora gratidão. de cuscuz. A fazedora de cuscuz, especialista em cuscuz. Trouxe pra gente uma manteiga. Não vou mais fazer comercial, não. Se vocês quiserem comercial, entre em contato com o cbpe@cbi.org.br. Diga, ei, a gente gostou do comercial, a gente quer patrocinar vocês, a gente aceita. Eliane, gratidão. De nada, foi um prazer estar aqui hoje. Muito bom mesmo. Volte sempre. Fiquei feliz de vocês terem gostado do cuscuz. Meu, foi maravilhoso. Você quer agora dizer a receita? Mas ela todinha do Eu sou dessas e não sou daquelas. Dorinha, amor é meu. Obrigada pela oportunidade de trazer aqui a Unicap Prata e também partilhar com vocês, né, as experiências, as coisas que acontecem no dia a dia. São desafios e que a gente vai continuar seguindo.
e acreditando que veio tudo da ancestralidade. Dos nossos pais, de nossa mãe, de nossa avó, de nossa vizinha, de Silvia Gratidão. e tudo mais. Deixa eu dar um Muito obrigada. giro. Gratidão, nega. Deixa eu dar um giro aqui para Val dizer o tchau dela. Eu já falei, foi muito. Então diga somente tchau. Adeus. Tchau, gente. Né? Não podemos esquecer que os nossos passos vêm de longe. Gratidão. Gente amada, paz e bem, esse foi o nosso Bíblia com Cuscuz de hoje. Agora a gente vai desarrumar a sala, se organizar para pegar o beco, como se diz. Gente, um beijo no coração. Gratidão a essas mulheres maravilhosas, gratidão a toda a ancestralidade, gratidão às mulheres que vieram antes de nós, como o Val acabou de dizer, nosso espaço vem de longe. Gratidão a todas essas mulheres que vieram antes de nós, e gratidão a essas mulheres que estão aqui no meio de nós, e gratidão profunda a essas mulheres que vão levar isso para frente. A minha filha costuma dizer que quando olha para a professora Val, diz: ela é minha inspiração. Então, é uma mulher mais jovem que olha para uma mulher já um pouco mais vivida e diz assim: você é minha inspiração. Então, nós seguimos inspirando e nos inspirando umas às outras. Beijo e até a próxima. Pão em todas as mesas, da Páscoa nova certeza, a festa haverá e o povo a cantar aleluia. A festa haverá e o povo a cantar aleluia.